O melhor passaporte, gente, de um cozinheiro e sua técnica. Meu nome é Chef Laurent. Bem-vindo aqui na série para os próximos 4 episódios que vão se... Além da receita, né? Esses episódios vamos falar um pouco sobre a questão profissional, hoje em dia, com um assunto muito sério no mercado, né? Este é o primeiro episódio. Se você é um cozinheiro profissional, se você é um gestor, um chefe executivo, enfim, barriga no fogão, portanto, nós vamos abordar o que realmente faz um cozinheiro crescer nesse setor como um todo, né? Todo cozinheiro quer crescer, não é, gente? Qual que não quer, né? E quer ganhar melhor, obviamente, né? Quer trabalhar em uma cozinha melhor, quer, inclusive, mexer com os melhores produtos que existem, quer ser reconhecida, né? Quem não gostaria de ser reconhecida, né? Hoje, muitos acreditam que isso depende da sorte, ou às vezes de uma indicação. Hoje, então, eu vou tentar não me posicionar achando que o que eu estou falando, eu sou o dono da verdade, de forma nenhuma. Mas tem que analisar profundamente o que está acontecendo no mercado para permitir justamente que um cozinheiro pudesse crescer de uma forma adequada. Eu acho que o que eu diria, o ingrediente fundamental para isso, para mim, se chama a questão da competência. E a competência é, obviamente, uma aquisição de campos de aprendizagem, que a gente chama, para você galgar, né, nessa profissão tão difícil que é a nossa, né? O recado que se passa que às vezes, é relativamente fácil. E todo mundo que atua sabe o quanto isso é difícil, né? Demonstrar a ideia que falta oportunidade no setor, o mercado é grande, o que falta e prepara para ocupar as melhores vagas, né? Será que falta oportunidade no mercado? O que falta realmente é justamente competência de pessoas que podem agregar valor nesse mercado e ter a competência necessária para assumir determinado posicionamento dentro de uma cozinha, seja um mero cozinheiro, seja um sous-chefe, seja eu próprio chefe, né? E como que eu faço para adquirir essas competências? Então, gente, não tem grande solução. Não adianta só olhar, pegar uma informação nas redes sociais. Formação é muito mais, gente. A formação é a convivência com outros colegas, né, dentro de um processo de hierarquia, de organizacional e justamente a convivência dentro de uma cozinha, que é o serviço, onde do serviço a mise en place, e isso tem que ser realmente assimilada e atuado com muita velocidade. E quem cozinha para 2, quando você multiplica para 200 ou 300, a história muda, né? Então, tudo isso eu diria que se o mercado hoje que oferece no Brasil são 8 milhões de emprego no setor, não é pouco, né? Se olhar bem, talvez o setor que mais emprego na economia brasileira hoje, estamos falando de 8 milhões de pessoas. E nesses 8 milhões de pessoas, muitos estão na cozinha sem saber bem porquê, né? Que vão atrás de um salário que hoje em dia, infelizmente, não é tudo o que pode se esperar. Inclusive, esse é um dos temas que deveria ser debatida amplamente, né? Porque o ganho de um cozinheiro deve ser muito mais do que está sendo hoje, só que tem outro lado, não é? O empregador sabe o quanto está lhe custando. A gente não pode esquecer que um salário que vai ser pago a uma pessoa, na verdade, está custando o dobro, não é? Para um empregador.
Então, eu pessoalmente sou um que defende que teria que baixar essa carga tributária em cima do salário, né? Não só no nosso setor, talvez em outro setor, mas o nosso, estamos falando sem dúvida, porque estamos falando que na maioria dos empregadores são pequenas e médias empresas, não são grandes empresas, né? Então, teria que realmente baixar essa carga tributária em cima do valor trabalho, tanto para o cozinheiro como para o dono do restaurante. Então, gente, eu acho que, como eu falei, emprego 8 milhões de pessoas. Existe oportunidade grande em bares que não são tão vistosos, vamos dizer, como aqui na cidade de São Paulo, na região do Jardim, onde se concentram os melhores restaurantes. Mas você tem milhares de restaurantes que oferecem diariamente uma alimentação em bairros de periferia, em lugar mais afastado, vamos dizer, da região do centro de São Paulo, da região do Jardim. E você tem, obviamente, hotéis, resorts, eventos, muitas casas de eventos, franquias, hoje em dia, catering, os navios, né? A gente não pode esquecer também todos esses cruzeiros que tem por aí, que precisam de uma mão de obra em cozinha, né? Cozinhas industriais, obviamente, né? E o restaurante mais fino, né? Que a gente pode considerar como uma gastronomia autoral. O mercado é muito grande. O problema não é a falta de oportunidade de cozinha existente no mercado. Então, o que precisa? O que falta, gente, né? Os empregos existem, né? Boa oportunidade, e de qualquer oportunidade que é diferente, né, que pode ser oferecida nesse mercado brasileiro. Eu diria que, na verdade, a situação não é especificamente Brasil. No mundo é a mesma história, né? Então, eu posso falar que quem cresce normalmente nesse setor oferece algo que poucos podem oferecer, que galgar, vamos dizer, na escala social. Você pode sair de uma origem muito humilde e você pode realmente ainda nesse setor alcançar um melhor. Eu tenho vários exemplos disso, né? Eu posso até citar alguns nomes, né? Da minha experiência pessoal, de gente que começaram lá de baixo, né? E que hoje tem responsabilidade de grandes restaurantes, outros menos, mas todos eles independente financeiramente, construindo família, muitos cozinheiros que trabalharam comigo, por exemplo, na época do restaurante, eu vou citar, por exemplo, o nome dele, que é um nickname, como a gente fala em inglês, que é o apelido dele, que é Bahia, que hoje chefia o restaurante do ECOC, da Cidade Jardim. Começou comigo como lavador de panela, não é? Hoje ele chefia uma operação grande, de quase 80 pessoas, entre cozinha, salão, e que hoje realmente não tem a cabeça só do cozinheiro, ele já tem uma visão de empresário, não é? Eu tive uma conversa com ele a semana passada, justamente sobre a preocupação da falta de mão de obra no setor, o que fazer, como atrair a juventude, como atrair as pessoas quando fala juventude, principalmente a juventude, mas não é obrigado a ser a juventude. Pessoas para esse setor, para atuar numa profissão tão maravilhosa como a nossa. Eu tenho outros de destaque, como por exemplo, você tem o Ravi Leite, que tem o restaurante que o Poco, né, que ele tem, que está crescendo. Você tem vários chefes de origem humilde que não trabalharam comigo, mas se destacaram no mercado. Vou pensar num, por exemplo, que eu aprecio bastante, que é o Giovanni Carneira, que é o brasileiro do Alex há muitos anos. Você tem a Nadalef, por exemplo, que é uma aluna nossa aqui na escola, que se destacou hoje em Campo Mourão, no interior do Paraná.
que virou hoje um endereço referencial na gastronomia do estado do Paraná. Então, são vários assim que essas pessoas começaram a aprender, tiveram realmente a humildade de entender o quanto precisava assimilar competência e que hoje se tornaram leadership. Quando eu falo leadership, que hoje em dia são locomotivas dentro de um processo evolutivo de trabalho, dando emprego, né? São empresas que giram entre, pode ser de 5 a 80 pessoas, né? E tudo isso multiplicado, não é, no cenário da gastronomia brasileira, do sul, norte, oeste, nordeste. E engraçado que sempre tem o olhar em cima dos restaurantes como diversão. Se esquece, as autoridades como um todo, esquece que restaurante é uma empresa. Não pode se esquecer que se recebe um produto in natura, ele é transformado. Então, passa obrigatoriamente por um processo de produção. E quando se passa por um processo de produção, se não tem as competências necessárias para realmente fazer isso acontecer de uma forma adequada, então não vai ter nada, não é? Não vai se sustentar no mercado. Então, trabalhar, gerar experiência, isso é fundamental. Mas repetir não significa obrigatoriamente evoluir, não é? A repetição gestual, que eu sempre falo o seguinte, ela tem um limite, não é? A evolução é importante. A evolução, portanto, é assimilar cada vez mais conhecimento. Eu volto a dizer, assimilar conhecimento não é simplesmente vir informação. Você tem que executar, atuar, não é? Confunde-se. Informação é formação. Informação, todo mundo pode ter. Todo mundo tem solução. Fazer é outra história. A gente sempre fala o seguinte, o savoir-faire, quer dizer, o saber fazer é algo. Depois, fazer saber é outra história. Fazer saber para você e dividir com os colegas. Portanto, tem que trabalhar. E para atrair realmente as pessoas para trabalhar num setor como o nosso, não existe outro incentivo que tem lá na frente a possibilidade de ganhar um dinheiro que vai lhe permitir de organizar uma vida melhor e ter acesso a tudo que você gostaria nessa vida, de desfrutar de conforto como um todo. Então, a gente volta sempre nessa tecla. Adquirir conhecimento, ok. Evoluir na profissão é fundamental. Não é só repetir uma questão gestual. E para isso, você tem que ter uma perspectiva de ganho. Portanto, o ganho, ele é relacionado ao esforço, ao trabalho e ao investimento pessoal. Mais se fosse investir pessoalmente no seu trabalho, mais irá como crescer. Muitos fazem porque alguém ensinou. Eu bato sempre nessa tecla. Eu vejo no meu dia a dia, no meu trabalho, por que se faz dessa forma? Porque me ensinaram dessa forma. Mas o porquê? Não sei. É assim mesmo. Não. Então, aonde você se destaca nessa profissão, no nosso setor, e quando o cozinheiro vai aprofundar, não é, o seu trabalho do dia a dia para entender melhor por que ele está executando de tal forma. Há sempre uma razão. Ela pode ser uma explicação do passado, mas isso já foi escrito, portanto a liturgia é importante, não é? Eu sei que o IA está aí, ele pode nos ajudar, eu não sou contra, mas é bom lembrar que o IA não caiu do céu. Alguém passou alguma informação que vai te repassar. E às vezes pode ser equivocado, né? Isso eu vejo toda hora quando eu vou abrir alguns livros lá antigos, né, que vão te dar uma definição no IA que nem corresponde naquele que realmente foi no passado. É 8h15, gente. Eu estou tomando meu café, esperando meus alunos chegar, que vão entrar, já tem alguns chegando aqui às 8h30, justamente para compartilhar comigo conhecimento. E tentar trazer para eles um pouquinho daquilo que eu estou dizendo para vocês. Explicar a razão de ser.
e a razão de executar uma determinada forma para ter um resultado adequado e conveniente na sua operação no restaurante. E uma coisa é certa, gente, o conhecimento não é só porque você não trabalha uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, que você não vai ter. Não. O conhecimento tem que ser aplicado em qualquer tipo operacional de restaurante, não é? Para realmente ter um bom andamento, uma boa logística, não é? Isso temos que realmente quebrar esse paradigma. Não, porque eu, infelizmente, todo dia eu faço um bife acebolado com batata, então eu não tenho como progredir. Claro que tem como progredir. Cara, você pode começar com um simples bife acebolado com uma batata frita, uma batata sauté, mas não isso demonstra o quanto você tem garra, o quanto você está fazendo bem feito, o quanto você quer fazer o melhor bife acebolado com batata, porque a sua vida é só o início nesse processo, para você galgar lá na frente para aprender mais. Eu sou um exemplo desta parte. Eu comecei fazendo batata frita e frango assado com menos de 14 anos de idade, né? Na mercearia da minha tia. Nada, mas eu sabia que eu queria ser um cozinheiro. Eu sabia que eu queria crescer nessa profissão. Não por uma questão financeira, jamais pensei nisso. Simplesmente porque eu queria entender profundamente, não é, meu ofício. O meu ofício era importante entender profundamente o que eu estava fazendo. Então eu queria evoluir profundamente naquele que eu fazia, o que eu queria fazer, vamos dizer, nessa profissão, o que me levou a trabalhar com alguns dos grandes chefes do mundo na época, quando eu tinha apenas 20 anos. E eu vou só citar algumas frases que eu escrevi aqui, não é? Sempre fiz assim, meu chefe mandou fazer assim, aprendi na prática. Ok, e aí? Vai ficar nessa? Não. Se você quer realmente crescer, aprofunda o teu conhecimento. Portanto, gente, quem apenas replica vai continuar sempre dependente. Eu falo o seguinte: esse mercado, essas instituições que nós temos hoje, que quer proteger as pessoas, não entenderam uma coisa. Muitos falam assim, a juventude não quer nada. Não é bem assim não. Os que não entendeu nada é que manda, né? Que manda no mundo não entendeu o que a juventude quer. A juventude, ela quer abraçar para ser reconhecida. Então tem que mostrar o caminho, e esse caminho tem que ser atrativo. Se não for atrativo, óbvio que ninguém vai, né? E aqueles que têm esse discurso é sempre atrativo para eles, não para aqueles que estão trabalhando de fato. Opa, o que o chefe está falando? Eu falo, eu assumo. A atração no trabalho, não é algumas instituições que vão definir. O que define é algumas corporações e o mercado. E dá os instrumentos necessários para a pessoa poder crescer. Dá os instrumentos. O instrumento não é só a faca e o garfo. E que a cabeça realmente seja preenchida, de conhecimento profundo e ter acesso a esses conhecimentos e, acima de tudo, trabalhar. O trabalho não é algo que realmente do ponto de vista de escravagismo, de dizer, eu não vale mais não. Não, justamente, o esforço, o trabalho, gente, é para você galgar, crescer, ser independente, ser um cidadão respeitado. Eu um dia olhar para os outros e dizer que você não vai me dizer qual é o caminho, porque eu já fiz, tá? E ninguém me ajudou nesse sentido. Eu fui atrás, né? Comecei com batata frita e frango assado, comecei a fazer meu bife acebolada com batata, mas eu fui atrás para evoluir. Eu quero evoluir, tá? Então, gente, como evoluir? Óbvio que na nossa área é muito importante entender o quantas coisas temos para assimilar, que vai da questão da técnica,
Porque se você assimila uma técnica adequada, você vai produzir melhor, você vai errar menos, você vai desperdiçar menos no seu trabalho, você vai ganhar velocidade, né? Ter mais confiança. E ali sim, aqueles que é o seu chefe, o seu superior, vamos dizer assim, ele vai lhe dar umas tarefas mais importantes, né? Ele vai lembrar que você tem competência. Ele vai colocar essas competências sua em pro do restaurante, da empresa, da equipe como um todo, para compartilhar com os outros. Isso se chama formação, porque você convive com os outros. E aí, obviamente, vem a postura. Nunca desrespeitar os seus colegas de trabalho, entender que todos eles, pelo menos esperando que eles demonstrem isso, eles estão aqui para chegar no mínimo aonde você chegou, para tentar evoluir também. Então, o mundo tem que ser revisado dentro dessa concepção. Ninguém é um boi para pertencer a uma boiada. Ninguém. Não existe isso aí. E aqueles que olham para o mundo achando que é uma boiada, não entenderam nada. Um dia vai custar caro. Você tem que aceitar que qualquer um tem direito à evolução. E a partir desse momento, de novo, dar os instrumentos necessários para que isso pudesse acontecer. Não é a proteção que vai dar realmente a válvula adequada para poder crescer. E dar os instrumentos necessários para produzir melhor. E no nosso caso, numa cozinha, é justamente o acesso a conhecimento profundo, o acesso a técnica apuradas. É muito bonito. Todo mundo bate palmo quando um cara joga no futebol e faz uma bela jogada. Que técnica! Aí todo mundo bate palmo. Mas para quem trabalha numa cozinha, não se pensa dessa forma. É sim, tem que pensar dessa forma sim. Para mim é a mesma coisa. O cara que faz gol numa cozinha é porque ele assimilou técnicas adequadas, teve a disciplina necessária, teve a postura, teve a atitude necessária para fazer isso acontecer. Para depois o seu restaurante ser destacado no mercado. Eu não vamos falar de estrela Michelin, estou nem aí para isso. Para mim, restaurante se destaca é o restaurante que faz sucesso, que as pessoas vão lá para comer, faz fila, porque gosta. Se não fosse bom, não vai ter fila, não vai ter gente para sentar. Então, a questão da assimilação do conhecimento e da técnica, ele é tão válido para qualquer profissão, e eu estou falando da minha nesse caso, como para um jogador de futebol que vai jogar na seleção de um grande clube aqui no Brasil ou aí fora. E aí o pessoal bate palma. Mas para setor como o nosso, acho que foi sorte, foi indicação, foi apadrinhamento. Não, não, não e não. Ok? Vou dizer que eu estou bravo hoje? Não. Mas eu gosto de analisar um pouco o que está acontecendo nesse mercado como um todo. E estou percebendo que realmente outra perspectiva a ser realmente escrita, né? E para isso, talvez o chefe tenha que acordar. Os chefes estrela, talvez eles tenham que começar a pensar, a se associar, a fazer uma frente. Mas uma frente não é para promoção pessoal, é para ajudar no conceito da formação, né? Desencadear um diálogo cada vez mais forte entre instituição e o mercado. Esse é o papel deles, para poder realmente se apresentar, né, de uma forma adequada e pulverizar, né, compartilhar seu conhecimento como um todo para enriquecer o mercado, né? Colocar na cabeça do jovem que não é simplesmente participar de um programa de televisão que vai resolver sua vida. Antes disso, talvez tem que trabalhar, tem que participar no aprendizagem sério, começando jovem, né? Tem que encarar a frustração. A frustração faz parte, é um ingrediente, não é? Do crescimento do profissional, da evolução do profissional.
nada é tudo de rosa nessa vida. E para isso você tem que realmente passar por um processo de frustração. Então não é simplesmente uma questão de projeção pessoal que vai resolver a vida, né? Ou quantos que participam, vamos dizer, de visualização e que na hora de enriquecer o mercado com uma iniciativa profissional, não ultrapassam 2 ou 3 anos de vida nos seus negócios. Ali que é complicado, porque muitas vezes faltou realmente a experiência do trabalho do dia a dia, né? De ter passado por um processo evolutivo. Talvez seja isso. Então, cuidado, né? Porque hoje eu acho que eu já falei bastante, eu acho que eu teria que falar muito mais ainda, né, sobre esses pontos. Então eu acho que vai ter outro episódio. Eu vou tentar me conter um pouco, mas o que eu estou levantando essa bola porque eu acho que a juventude precisa realmente acreditar que ela tem direito a se encaixar no mercado como um todo, mas a conversa que tem que ser levada para eles, ela tem que ser muito objetiva, muito pé no chão. Não adianta querer, vamos dizer, jogar confete assim, não é? Nesse mercado, achando que tudo é visualização, que não vai resolver o problema, não é? E lembre-se que um setor como o nosso são 8 milhões de vagas, 8 milhões de gente que trabalha e tem vagas ainda para se tornar o maior setor empregadista desse país e de qualquer país do mundo. A indústria de serviços é fortíssima, só que ela não pode ser vista achando que o restaurante, no caso, é o salão de estar para receber amigos. Não, é uma empresa. E como qualquer empresa, ela tem que ter elementos que acreditem no esforço, no trabalho, no conhecimento, na técnica e no princípio evolutivo. Não é simplesmente repetitiva no seu trabalho. E sonhar para ser, todo mundo tem direito. Agora, tem que saber que existe um caminho das pedras, o Sem Faraís, o caminho das panelas, que é dura. Mas para isso, tem que saber que vale a pena, porque vai ter uma recompensa adequada. Seja para o dono do restaurante, seja para o atuante que trabalha na cozinha. É por aí, gente. Então eu espero vocês na quarta-feira que vem, no mesmo horário, no segundo episódio, né? Que é justamente na próxima quarta-feira, né? É no segundo episódio de Além das Receitas, vamos chamar assim, eu diria, além das panelas, né? Talvez entender o que acontece dentro da panela, que é muito além de cozinhar uma proteína, muito mais. E esse recado eu estou passando também não para vocês que atuam no dia a dia no mercado, mas para aqueles que, de uma certa forma, administram o nosso setor como um todo, achando que nós somos simplesmente a cereja no bolo. Não, nós somos o bolo, cereja no bolo, e aquele que nunca entendeu o que significa uma cozinha, um restaurante. Com vocês, gente. Quarta-feira que vem. Tchau, tchau.